Bora que hoje é dia de olhar além da porteira, diretamente dos estúdios da Agenda TV, pelas lentes da melhorzinha da Transamazônica, a Particular Filmes. E hoje eu tenho a imensa honra de receber uma ex-deputada federal, atleta profissional, foi militar do Exército, defensora da nossa soberania, da soberania nacional brasileira e também uma das maiores conhecedoras quando o assunto é Amazônia. Ah, tem mais um detalhe, ela é indígena, né? Silvia Wayapi Kuari Uari. Katuté Catute. Indé Iaponé. Aponeide. Seja bem-vinda ao Além da Porteira, Silvia. Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço o convite, né? Para quem acompanhou, nós estávamos mantendo um diálogo em Wayampi. Pois é, explica pro pessoal de casa, quem não entendeu vai pegar o Google Tradutor, mas explica para o pessoal de casa o que foi esse diálogo que a gente travou agora aqui no início. Então, na realidade ele me cumprimentou, né? O Ari perguntou se estava tudo bem. Eu respondi que estava tudo bem, né? E que estamos ótimos. Pronto. E Silvia, deixa eu te perguntar uma coisa. O que te trouxe aqui para Altamira? Que banzeiro foi esse que te jogou para cá, hein? Eu fui convidada para o primeiro fórum da Transamazônica, né? Para discutir os problemas da região, como esses problemas surgiram, quais são as consequências desses problemas. Então, foi um fórum muito rico, digamos, né, de conhecimento. Acho que a Altamira está dando um passo muito importante quando se fala de soberania. Não é fácil, não é fácil. E muitas das vezes você pensa que está falando sozinho. E esse discurso ele precisa ecoar para que outros tenham a coragem que a Altamira teve. Então, o Direita Xingu, né, que é um movimento aqui em Altamira, teve uma felicidade nos temas, nas abordagens e nos convidados, né? Alô, pessoal do Direita Xingu, que iniciativa excelente, viu? Se você ainda não segue a galera do Direita Xingu no Instagram, não perde tempo para não ficar de fora do próximo fórum, porque o Direita Xingu, vez ou outra, está promovendo eventos imperdíveis que trazem personalidades, que nem a Silvia aqui para a região de Altamira, porque é um grupo que valoriza de verdade a nossa região. Então fiquem ligados aí no Instagram da galera do Direita Xingu. Bom, Silvia, vamos falar um pouco de você? Vamos falar um pouco da Silvia? Nasceu aonde, Silvia? Eu nasci no Amapá. Nasceu no Amapá, foi. E você percorreu aí um caminho, eu já dei uma lida ali no teu currículo, diferente, digamos assim, da média, considerando assim os indígenas, né? A população indígena. Como a tua origem moldou a tua visão de mundo? Bom, não digamos que não foi bem a origem em si, mas o sofrimento pela origem. Então, não foi fácil. Eu sempre fui muito discriminada ao longo do processo. E tá tudo bem, faz parte, faz parte. Quando nós analisamos que a história das civilizações, elas se repetem, então você observa que algumas coisas que acontecem, elas vão acontecendo e vão moldando o seu caráter. Por exemplo, povos que antes eram subjugados, como por exemplo, a China foi subjugada pelo Japão, como a Coreia do Sul foi subjugada pelo Japão, a forma como eles se refizeram, a forma como eles se reconstruíram. Eu digo a China capitalista, né? Sim. Taiwan, a forma como eles investiram na reconstrução de um país e se tornaram um dos maiores potenciais em tecnologia. E quando você analisa a história de civilizações, é o que você quer para si. Eu vou chorar para o resto da minha vida ou eu vou fazer desse sofrimento uma escada? Eu preferi construir escadas. E assim, eu fico imaginando porque você tem a origem indígena, mas veio quanto tempo na tribo? Como foi que você se desenvolveu da forma como se desenvolveu dentro de uma tribo? É isso que eu quero entender um pouco mais da tua história. A Silvia, pequenininha, engatinhou, começou a andar e tudo mais, e depois? Bom, eu aos 6 anos de idade eu sofri um acidente na aldeia e a partir desse acidente eu fui levada para a cidade para operar. Eu fui transpassada por um pedaço de madeira e havia essa necessidade de que eu ficasse na cidade. E, obviamente, a família que me acolheu na cidade viu que havia necessidade de que eu estudasse.
Então, eles me colocaram na escola. E na escola acontecia aquelas coisas que são... Até hoje acontecem. Ah, um índio de verdade. O famoso bullying. Não. Eu digo assim, de verdade, é porque antes as pessoas só viam pelos contos históricos, pelos livros, mas ali tinha uma. E eu escutei de um professor que ele falava assim, você sabia que você é verdadeira brasileira? E na minha época, todas as crianças, elas tinham um costume nas escolas, né? Nós perfilávamos, cantávamos o hino nacional e uma criança era escolhida para hastear a bandeira do Brasil. E eu passei a minha infância inteira puxando na saia das professoras para fazer isso igual as outras crianças, mas eu não podia. Ah, por quê? Tinha Só as crianças brancas e as não índias é que podiam fazer isso. Então, ir para a escola, para mim, era um tormento. Eu sofria todos os dias que eu ia para a escola, porque eu via a bandeira do Brasil subir, mas eu nunca era escolhida. Então, eu prometi para mim mesma que custasse o que custasse. Um dia eu hastearia a bandeira do meu país, um dia o meu país sentiria orgulho de mim. E foi isso que moldou e me sustentou e me sustenta até hoje. Todos os meus passos é no intuito de que o meu país sinta orgulho de mim. Que aquela bandeira que me foi negada, ela seja honrada por aqueles que eles diziam que era a verdadeira brasileira, mas não me davam a oportunidade de sê-la. E Silvia, assim, e o que mais me deixa assim tocado com a tua história é porque mesmo sofrendo tudo isso que tu sofreu na tua infância, eu vi que você entrou pro exército. E como foi? Qualquer pessoa no teu lugar ficaria traumatizado. E você mesmo assim resolveu enfrentar o desafio e ingressou no Exército Brasileiro. Como foi? Por que esse interesse em ingressar no Exército depois de ter passado isso? E como foi os desafios? Quais desafios você enfrentou ao ingressar no Exército Brasileiro? Olha, sabe aquele sonho da bandeira? Sei. Foram 30 anos. 30 anos para realizar um sonho. E eu realizei esse sonho na abertura dos Jogos Mundiais Militares. E aquela menina, aquela oficial do Exército, né? Ela achou pela primeira vez a bandeira do Brasil. E eu achei, não foi para aquelas professoras verem. O mundo viu. Mais de 178 países viram uma menina de 6 anos no corpo de uma mulher hasteando a bandeira do seu país como oficial do Exército Brasileiro. Era a primeira mulher indígena a ser oficial do Exército Brasileiro e eu estava lá, hasteando a bandeira do meu país, honrando uma farda, honrando uma nação. E a história conte isso. Naquele momento, o que passou na tua cabeça? Eu só me lembrava... O que você lembra daquele momento específico? Eu só me lembrava da fome, eu só me lembrava da dor. E aí as pessoas acham que a minha vida foi sempre muito fácil, ou imaginam que foram alguns louros, né? Quando eu digo que eu me lembrava da fome e da dor, 3 anos antes o meu marido foi sequestrado e assassinado no Rio de Janeiro. 3 meses antes dos jogos. 3 anos. 3 anos antes dos jogos. 3 anos antes, o meu marido havia sido sequestrado e assassinado. Lá no Rio de Janeiro. E eu passei fome com os meus filhos. E mesmo assim, tu estava lá nos jogos pronta para a missão. Eu estudava, porque eu não tinha alternativa. E quando você entrou no Exército? Porque você já relatou aqui para mim que teve uma experiência indesejada na época que você era criança, na época de escola, e que é muito pior de quando a gente é adulto. E quando você entrou para o Exército, como foi? Teve desafios lá dentro para você participar da corporação? Bom, eu tentei 3 vezes, né? Tentei 3 vezes entrar no Exército.
E na minha terceira vez eu consegui. Entrei com recurso, tudo que você possa Não foi imaginar. fácil de entrar. Não foi fácil de entrar. Né? Não entrei por cotas. Abdicou. Poderia ter usado, mas não quis Não, usar? não existia Não cotas. existia cota. As cotas começaram agora. Né? Eu nunca tive cotas. Para nenhum cargo que você concorreu, você não usou cota. Nunca tive cotas. Nunca tive cotas. Esse é o grande X da questão. Então, eu alcei êxito, ingressei, fiz a minha formação e a primeira coisa que eu escutei quando eu fui designada, vejam, muitas pessoas elas podem ver as coisas como insulto, como preconceito ou racismo. Eu vejo como desafios. Né? Eu acho que a história ela nos põe em xeque. E a primeira coisa que eu escutei quando eu cheguei no hospital onde eu fui designada para prestar serviço foi: você que é a Índia? Olha só. E eu respondi: sim, senhora. E ela disse: índio aqui é o K. Aqui você vai trabalhar igual todo mundo. Ou seja, na cabeça dela, ela já pensava assim: índio não faz nada, índio é preguiçoso, índio fica ali, não serve para absolutamente nada. Naquela hora eu pensei assim, né? Como militar, eu sabia todos os caminhos legais para enquadrar aquela oficial. Na mesma hora, parte de mim falou assim: entre em posição de sentido, chame um outro oficial e comunique ao oficial que é superior a você que você estará entrando com uma queixa contra ela. Dei voz de prisão. Isso foi o que passou na tua cabeça? Passou na minha cabeça em milésimos de segundo. E ao mesmo tempo, em milésimos de segundo, eu escutei, vindo da minha consciência: é assim? Vai começar como vítima? Eu entendi que a história estava cobrando de mim. Eu entendi que naquele momento a história estava me colocando na parede. Eu seria vítima ou eu reagiria como a melhor? Eu preferi reagir como a melhor. Eu comecei a dobrar o serviço, eu passei a atender pacientes em dobro e é algo que é muito bem pesquisável dentro do Exército. Eu fundei o primeiro serviço de fisioterapia de emergência do Brasil, com formação em transporte aeromédico, com o DQBRN, que é Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear. Então, o primeiro serviço nessa especialidade foi fundado por mim. Aquela que inicialmente subjugaram aos primeiros traços e linhas dentro da história. E com 1 ano e meio, quando eu assumi chefia do serviço, eu fui condecorada com a Comenda Fernando Lemos, que é a mais alta distinção dada para aqueles que marcaram a história da saúde no Brasil. Eu podia simplesmente ter dado voz de prisão àquela oficial, ou eu deveria então ser a melhor, e eu preferi ser a melhor. Excelente, é muito bom. Que história incrível, hein? Olha só, você falou em esporte, hastear a bandeira nos jogos e tudo. E que esporte era esse? Qual que era o esporte? Bom, na realidade, eu entrei para o Exército como saúde, eu não entrei como atleta. Então. Mas o esporte ele veio na minha vida em 2000, no ano de 2000. No ano de 2000 eu trabalhava numa emissora de TV e cheguei cerca de 5 horas da manhã em casa, né? E eu tinha tomado café a madrugada inteira produzindo e aí eu estava sem sono e resolvi então ficar cansada, né, para poder dormir. Então calcei um tênis e fui para a rua caminhar. E na rua eu fui estuprada. Eu tentei correr e não consegui. E eu prometi para mim mesma que nunca mais eu seria tocada da forma como eu fui tocada. Então no outro dia eu calcei um tênis na mesma hora e fui para o meio da rua enfrentar os meus próprios demônios. E fui aprender a correr. E corri, até que virei atleta profissional. E foi o esporte
que pagou todos os meus estudos. Novamente, lá estava eu, transformando aquela agonia, aquela dor em escadas. Você tem uma capacidade enorme de transformar sofrimento em superação. Não, eu não tive alternativas. Não tinha escolha, né? Eu não tinha escolhas. Eu acho que quando uma pessoa deprime, uma pessoa cai, ela tem escolha, ela tem alguém que lhe dê a mão, ela tem alguém que passe a mão na cabeça, ela tem alguém que diga que vai ficar tudo bem. Eu não tinha ninguém. E como é a questão da religião para você nesses momentos? Quem é a religião? De que forma você você fala assim, não tinha ninguém para me ajudar, mas você em nenhum momento pensava em Deus, alguma coisa assim, ou na sua crença pessoal? Eu não tinha esperança. Eu não tinha alternativa. Eu nem sei na época se eu podia dizer se Deus existia, porque dava tudo errado o tempo inteiro. Então, qualquer interrogação que eu fizesse, eu nem perguntava, eu nem queria respostas, eu só não podia mais ficar ali. Sempre foi assim. E aí, depois disso, você ganhou várias medalhas como corredora, representou as Forças Armadas, não foi isso? Fui atleta do Vasco da Gama, atleta profissional. Eu tinha algumas qualidades, né, digamos assim, fisiológicas. E se eu não corresse, se eu não ganhasse a prova, meus filhos não comiam. Então, nós usávamos uma expressão no esporte, é correr para a morte. E eu corria para a morte. Eu corria até não ter mais forças, porque eu precisava cruzar uma linha de chegada em primeiro lugar, senão os meus filhos não comiam. E muitas das vezes eu não chegava a cruzar a linha de chegada e os meus filhos não comiam. E sabe o que isso me faz pensar? Eu, quando concorria, óbvio, como mulher, e porque eu sou mulher. E eu competia com muitos homens. Geralmente, eu era a primeira mulher a chegar, a cruzar a linha de chegada e já haviam passado outros 300 homens. E se eu estivesse competindo com homens? Eu nunca conseguiria. Falar nisso, hoje em dia a gente tem essa questão, né? No boxe nós tivemos isso, dos transgêneros competindo ali, do pessoal que é trans e tal, tá competindo junto com mulheres. É completamente, assim, a minha concepção Eles é que sempre vão ganhar. não tem como usurpar o lugar da mulher. Fisiologicamente, nós não temos a mesma proporção, a mesma estabilidade óssea, a mesma agilidade na contração muscular por causa da testosterona. Nós não temos isso. Então, nós vamos perder. Então, quando um trans entra para competir com a mulher, fisiologicamente, ele está à frente. E não adianta fazer alterações hormonais. As fibras já foram formadas, né? A sua capacidade, a sua agilidade já está pronta. Então, assim, as mulheres serão nocauteadas. As mulheres cairão. Elas serão vencidas. Então, é mais uma forma de tirar o espaço da mulher. Eu nem gosto, assim, digamos, de entrar nesse assunto, porque eu tenho uma ideia muito bem formada em relação a isso. Nada no mundo vai me convencer de que se eu competir com um homem na força, eu vencerei. Eu não irei vencer. Fisiologicamente, eu jamais vencerei. Sem dúvida. Silvia, você tem uma postura assim bem forte. Tem assim convicções, fala mesmo, não tem isso de estar fazendo muito rodeio na hora da fala. Você já vem com uma opinião ali e o que é legal é que é bem embasado, bem fundamentado, tem toda uma lógica. E eu sei que isso incomoda muita gente. E como que você lidar com esses ataques, com essas críticas? Porque você é indígena, enfim, vamos discutir isso mais lá na frente, tá? Vem com todo esse posicionamento, você sofre crítica direto. Como que você lidar com isso, com esses ataques, com essas críticas, com essas opiniões, digamos assim? Eu estudei. Eu não tive outra alternativa. Eu estudei muito. Então, quem gostaria que eu fosse uma analfabeta
Quem gostaria que eu estivesse desnuda, implorando, não admite que eu tenha estudado tanto quanto eu estudei. Vou te dar um exemplo. Eu sou formada em transporte aeromédico adulto, neonatal e pediátrico. Eu sou DQBRN, Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear. Eu estou pronta, eu estou preparada para atividades antibioterrorismo. Talvez eu seja a única indígena no Brasil com essa formação. Eu sou formada em Relações Exteriores em Taiwan, na China. Eu sou formada em Política e Estratégia pela Escola Superior de Guerra. Eu sou formada em Liderança Estratégica pela Escola de Comando Estado-Maior. Eu jamais serei subjugada por alguém que estudou menos do que eu. Eu não me permito. A minha história não me permite. Então eu incomodo sim. Eu incomodo muito mais aqueles que estudaram menos do que eu, porque aqueles que estudaram igual a mim, eles sabem do que eu estou falando. E me diz uma coisa. Então, já passa na minha cabeça o seguinte, você já tem isso dentro de você, né? Isso é muito bom para quem quer ingressar na política, porque quem ingressa na política tem que entender que vai passar a viver uma vida que é pública e vai sofrer ataques constantes. E o que te levou a entrar na política? O que aconteceu na tua vida que você já tinha uma carreira no Exército, fisioterapeuta, campeã em atletismo, em corrida, e já vivia uma vida pública, digamos assim, né? E até certamente bem estabilizada. E o que levou a você sair dessa zona e entrar no mundo político? Bom, vamos lá. Em 2018, quando eu concluí a ESEMI, né, quando eu terminei a minha formação em liderança estratégica, tinham acabado as eleições e eu fui surpreendida com uma convocação. Eu fui uma das 4 mulheres convocadas pela Presidência da República, para fazer a transição de governo. Então, 4 mulheres foram convocadas na época pelo então eleito presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e uma dessas mulheres havia sido eu. Então, eu fui para Brasília para fazer a transição de governo e acabei indo para fazer a transição do Ministério do Meio Ambiente. Depois eu fui para Damares, né, para Direitos Humanos, né? E depois eu fui para a Saúde. E assumi, então, a Secretaria Nacional de Saúde Indígena. Eu fui secretária nacional de saúde. E como secretária nacional de saúde, eu passei a fiscalizar cada um dos centavos que você pagou de imposto e que iam para a saúde indígena. Eu queria saber por que esse dinheiro não chegava na ponta. Então, eu fiscalizava mais de 68 casas de saúde, 358 polos de saúde, mais de 758 postos de saúde e eu fiscalizava. Então, aos finais de semana, eu aparecia em algum lugar do Brasil dizendo, abre, eu sou secretária nacional de saúde e eu vim fiscalizar os contratos. E óbvio que eu arrumei muitos inimigos por causa disso. Sem dúvida. Porque lá na ponta tinham deputados, lá na ponta tinham senadores envolvidos no desvio do dinheiro público. A tua vida pública, então, começou aí. Eu fui feita refém em Brasília. Foi feita refém em Brasília? Fui Conta feita essa história refém aí. em Brasília. Sofri 2 tentativas de assassinato. Em Brasília? Em Brasília. Quando eu fui feita refém, queriam que eu assinasse um contrato superfaturado em aluguel de carros para a saúde indígena. Então, alguns empresários pagaram ônibus para mandar esses índios para Brasília para me fazerem refém para que eu assinasse o contrato. Eu fugi pelo basculhante do banheiro, veja, eu tenho treinamento militar. Então, eu fugi pelo basculhante do banheiro e fui direto para a Polícia Federal. A Polícia Federal conseguiu investigar isso? Claro que não. 30 dias depois, invadiram um prédio. O Serviço de Inteligência já havia informado que haveria uma tentativa
né? E nós estávamos esperando por eles. Então, 30 dias depois, invadiram o prédio e tentaram me matar. E quem chefiou? Isso foi denunciado na Polícia Federal. Isso foi denunciado, tem inquérito, tem tudo. Isso foi denunciado na Polícia Federal. Quem chefiou, quem convocou? Sônia Guajajara, hoje deputada federal por São Paulo, a ex-ministra dos povos indígenas. Ela convocou. Acompanhada, então, e existem vídeos disso. Vídeos deles invadindo, vídeos deles correndo dentro do prédio com burdunas na mão, armados, querendo me matar. Lá em Brasília. Lá em Brasília, e essa invasão chefiada, então, pela deputada federal Célia Chacriabá. Existe o crime organizado e ele sabe a quem usar. Eles sabem como fazer e como se apropriar de discursos para silenciar pessoas. Caraca, então, ó, já tem uma conclusão aqui. Te conhecendo pelo pouquinho que a gente já conversou aqui, você pegou isso tudo e transformou em vontade de vencer como parlamentar, não foi isso? Exatamente isso. Já não precisava nem continuar, porque eu já deduzi isso aqui. Pelo pouco da tua personalidade que eu já captei, foi isso aí. Mas espera aí, aquilo que eu entendi, você morou no Rio de Janeiro, mas nasceu no Amapá. Isso. Depois foi convocada para trabalhar em Brasília. Na transição de governo, trabalhou em Brasília. Tá. Mas você viu como deputada federal pelo Amapá. Pelo Amapá. Como foi a campanha para mim? E mais uma coisa, o teu primeiro cargo, não vou dizer que foi o primeiro cargo político, porque o cargo que você ocupou lá na época da transição também foi político, mas digo assim, no sentido de representatividade da população recebendo voto. Tá? Foi para deputada federal? Foi para deputada não federal. Nunca veio para vereador, para prefeito, para nada. Nunca, Já nunca. veio com o pé na porta para deputado federal. Isso. E aí, como foi essa campanha lá no Amapá? Porque você saiu do Amapá, Rio de Janeiro, Brasília e depois chegou no Amapá. Como foi esse contato com o pessoal de lá? Bom, eu acho que na vida a gente tem que agir com estratégia, não é isso? Certo. Vamos lá. Eu recebi um telefonema da equipe da Carla Zambelli. Carla Zambelli. Antigamente era um dos assessores dela, hoje vereador, Dárcio Bracarense. Dárcio me ligou e disse, olha, Silvia, eu faço parte da equipe da Carla Zambelli, nós estamos procurando personalidades no Brasil que aguentem o rojão e que queiram formar um grande time leal ao Brasil e leal ao presidente Bolsonaro. E nós achamos que a sua personalidade, ela seria uma personalidade firme, coerente para isso. Você topa integrar a equipe? Eu falei, topo. E aí fomos para várias reuniões. Eu morava no Rio de Janeiro, eu exercia boa parte das minhas funções no Rio de Janeiro e em Brasília. E quando eu aceitei o desafio, inicialmente eu, óbvio, iria pelo Rio de Janeiro. Iria colocar o meu nome à disposição da sociedade pelo Rio de Janeiro. Mas aí eu fiz uma avaliação do cenário político. Eu vi que os meus possíveis adversários, como Marina Silva, Sônia Guajajara, Célia Chacriabá, o Augustinho, essas pessoas todas envolvidas nessas questões ambientalistas, indigenistas, zonguistas, estavam concorrendo por estados que não eram seus. Então eu analisei o cenário e vi que não haveria justificativa para que eu me tornasse candidata no Rio de Janeiro. Não combinaria comigo diante dos desafios ou diante do meu discurso. Então eu resolvo, em meados de janeiro de 2022, retornar para o Amapá e me reapresentar à população. Então eu cheguei no Amapá 32 anos depois, sem conhecer ninguém, apertando de mão em mão e dizendo, prazer, o meu nome é Silvia, eu sou uma filha do Amapá. E tem uma coisa, né, que é importante tu mencionar aqui. O teu trabalho já estava sendo feito na Amazônia antes disso. Sim, como secretária nacional de saúde, como oficial do Exército, eu fui conselheira nacional de promoção da igualdade racial. Então, assim que eu assumi como secretária nacional de saúde,
além das fiscalizações, eu queria reduzir o valor dos contratos para que sobrasse dinheiro para que a saúde chegasse lá na ponta. E aí eu comecei homologando pistas de pouso também. Né? Uma das minhas especialidades, como eu disse, é transporte aeromédico. Então eu precisava que a saúde chegasse na ponta. Então, dá um exemplo. Pista do Xingu. A Leonardo Vilas Boas, que em 1947 era Sargento Venceslau, e em 1952 virou Leonardo Vilas Boas, só foi homologado em 2019 por mim. Olha só. Por mim e por toda a minha equipe, por todo um grupo de personalidades envolvidas que queriam fazer com que o Brasil desse certo. Então você rodou bem aqui na região da Amazônia todinha, de cabo a cabo, né? Sim, eu atuava aqui, por exemplo, no Pará, inicialmente, com comunidades quilombolas em Bujaru. Lá em Bujaru. Eu atuava com comunidades judias em Roraima, quilombolas no Amapá e ciganos no Ceará. Eu te digo isso aí, Silvia, por quê? Porque tem muita gente com um discurso de preservar a Amazônia e tudo, e tal, aquela coisa, e nunca nem pisou aqui, ou nem pisou o pé aqui, vem aqui uma vez no ano só. Nem conhece a região. E fica falando, mas você não, você já teve aqui um contato bom com a região, já é bem familiarizada, né? E conhece bem as nossas dores daqui. Né? É porque eu fiquei meio com o pé assim, vou dar uma pá, mas foi morar no Rio, depois tá em Brasília, mas não, você exerceu um bom trabalho aqui na área. Rodou os 4 cantos da nossa Amazônia aqui, né? Então, bom, vamos falar de geopolítica agora? Vamos falar um pouquinho de geopolítica? Eu assisti uma palestra tua e tu começou com uma frase que eu gostei, mas queria que você explicasse aqui pro pessoal de casa. Achei bem interessante isso aqui. A frase é a seguinte: o povo que não preserva a sua identidade e nem guarda a memória dos seus mortos não sabe de onde veio e nem sabe para onde vai. Essa frase é sua? É minha e é de tua autoria. Praticamente todos os meus discursos são abertos com essa frase e eu sempre digo depois, né, que quando eu tenho dúvidas eu pergunto aos mortos. Explica isso. Quando eu tenho dúvida, pergunto aos mortos. Como assim? Entendi muito bem isso. Eu volto para a história e eu vejo como a história se comportou, como as decisões foram tomadas em relação a conflitos mundiais, em relação a blocos econômicos, em relações a divergências entre nações ou estados ou pessoas ou personalidades. Então eu volto, eu leio a história, vejo qual tomada de decisão deu certo, qual não deu certo para que eu não cometa os mesmos erros. Então, tudo aquilo que eu falo, as minhas lutas, elas não só têm uma questão pessoal minha, né, de sobrepujar todo e qualquer sofrimento pelo qual ou adversidade que aconteça na minha vida, mas eu sempre analiso contextos históricos daquilo que está acontecendo. Então, toda sociedade precisa de um herói. E é comum esses heróis se levantarem num período entre 10 e 15 anos. Então, como você vai responder nesse processo histórico? Então, veja, nós ainda estamos nessas escolhas e nesses movimentos. E é normal para todas as civilizações. Então, eu sempre observo em que contexto histórico eu estou para que eu tome uma decisão. Né? Ou para que eu não me encante nem por A ou nem por B, ou para que eu não seja seduzida por discursos. Perfeito. Então, eu volto na história. Então, eu digo, eu pergunto aos mortos. Agora ficou bem claro. Então, já que a gente está falando de história, de perguntar aos mortos, vamos falar da história do Brasil um pouquinho. Lá onde tudo começou com Portugal. Né? Os portugueses, afinal de contas, colonizadores ou desbravadores? Desbravadores. Eu não os vejo como colonizadores. Veja, eu chamo de desbravadores porque quando eles aqui chegaram, eles só chegaram porque eles dominavam uma ciência, a navegação. E é importante tu diga, eu gostei disso aí, dominaram uma ciência, né? Porque hoje em dia a moçada tem uma ideia de ciência ligada a uma tecnologia diferente da tecnologia daquela época, não é verdade? Exatamente. Então, vamos lá, vamos tratar desse tema aí que me interessa bastante. Chegaram aqui porque dominaram uma ciência. Que ciência era essa? Navegação. E dominavam uma tecnologia, a bússola, a pólvora.
a arma de fogo. Então, com ciência e com tecnologia, eles subjugaram e dominaram um povo. Analisando bastante o contexto histórico, sem ciência e sem tecnologia, uma nação inteira será subjugada. Foi assim que outros povos que aqui habitavam foram subjugados. Tanto que os mais corajosos, a análise da história ela precisa realmente ser discutida. A máxima tecnologia que povos originários, indígenas, índios na região puderam dominar foi o espelho. Tomaram para si espelho, depois tomaram para si machados, mas nunca dominaram a navegação e nem a bússola. Nós estamos em pleno século XXI, em 2026, e eu faço um desafio, que índios que dominam a navegação se apresentem, que dominem bússola se apresentem. Nós não temos. Então, a quem interessa manter um povo longe da antiga ciência e tecnologia que ainda são usadas até hoje? A resposta é clara. A quem interessa manter um povo subjugado, isolado? Estratégia e método. É isso que utilizam. Convencem uma sociedade de que ela deve se manter de uma forma primitiva. Sim, primitiva no passado, longe de ciência, longe de tecnologia. Domina quem domina. Domina quem domina. É verdade, sem sombra de dúvidas. Mas vamos lá, ainda caminhando na história, porque o que a gente aprende, né? Os índios sempre foram, enfim, explorados e tal, pelos portugueses, aquela coisa toda, papapá. Mas sempre teve um dedo da Europa no Brasil, né? Seja por Portugal ou seja por outros países da Europa, tá? E eu me lembro de uma convenção que teve na época, não sei se você vai lembrar, que tratou aí sobre a questão de como que os índios deviam ser classificados, alguma coisa assim. A né? controvérsia de Valladolid, de 1551. Pronto, controvérsia de Valladolid. O que foi discutido naquela época, já que a gente tem que olhar para os mortos e aprender com eles, o que foi discutido naquela época que a gente pode usar de lição hoje em dia? Bom, na controvérsia de Valladolid foi discutido se índios eram ou não eram humanos, se nós tínhamos alma. Tá? Então, foi considerado o primeiro grande julgamento de direitos humanos ou o primeiro grande debate de direitos humanos. Então, segundo aquela época, né, aquele período de dominação, né, a Espanha foram levados até Valladolid e foram chamados dois grandes pensadores, dois grandes cientistas da época, Sepúlveda e Bartolomeu de Las Casas. Sepúlveda levantou o debate dizendo que índios não eram humanos. Índios eram animais com forma de humanos e como animais deveriam ser domesticados para serem escravos, digamos Sim. assim. Mas segundo a ciência daquela época, segundo a visão alcançada daquela época, o Bartolomeu de Las Casas sustentou o seguinte: não, eles são humanos. Eles, na realidade, são a prova viva de que o paraíso existe. Porque nós estávamos nus e não nos envergonhávamos. Então, como a Bíblia fala que Adão e Eva estavam nus e não se envergonhavam, e quando eles chegaram naquela porção de terra, encontraram um povo desnudo, então, logicamente, deduziram, segundo a sua consciência, segundo o seu conhecimento da época, que aqueles homens e mulheres estavam desnudos porque eles eram a prova viva do paraíso, eles eram o elo perdido de Adão e Eva. Então, portanto, eles precisavam ser cuidados, precisavam ser catequizados, porque, veja, se houve uma ruptura e Adão e Eva foram expulsos do paraíso, os seus descendentes ficaram. Então, para que eles não cometessem o pecado original da desobediência, eles deveriam ser catequizados. E assim, aquele grupo, então, naquela época, poderiam dominar a humanidade, provando que o paraíso existia. Mas para poder dominar,
eles teriam que ter uma prova viva. Quem? Índios. Então, eles deveriam manter aquele povo segregado, isolado, longe da ciência, longe da tecnologia, longe de roupas, longe de vestes, apenas se ornando com restos de animais, para que eles pudessem, vejam, e assim pudessem controlar o ideal imaginário do grupo que eles gostariam de dominar. Então, a história das civilizações se repetem. Está com dúvida? Pergunte aos mortos. Você volta na história, percebe como essa teoria surgiu de índios serem isolados, de índios ficarem em completo isolamento dentro da natureza, salvando a humanidade do pecado, e nada mudou. O mesmo discurso é utilizado hoje, mas hoje nós não salvamos a humanidade do pecado. Nós salvamos agora das alterações climáticas. Tá, mas aí, em relação aos índios, a gente tem um discurso novo agora de cotas para indígenas, de integração, aquela coisa PPP, papapá. Desde que você continue pensando como eles querem. Desde que você pode estudar, mas você tem que voltar para dentro da aldeia, que lá é seu lugar. Aqui fora, você compete. Lá dentro, você não compete. Então, esse discurso aí todo, ele não mudou nada. Só o quê? Adaptou. Ele foi adaptado. Foi adaptado. Tá? A narrativa foi adaptada. Vamos falar o seguinte. Hoje, como é que a gente identifica? Já me deu um primeiro sinal aqui. A gente quer que você estude, mas você tem que voltar para sua aldeia. Exatamente. Né? De quais outras maneiras eles foram adaptando esse discurso para que a gente possa enxergar isso? Para que a população enxergue. Como é que se dá atualmente esse mecanismo político de adaptação e de não alteração da realidade? Lembra que bem no início, quando a gente começou essa entrevista, eu disse que diziam para mim que eu era verdadeira brasileira? Mas eu não podia hastear a bandeira do Brasil? Sim, lembro. Ela não me pertencia. Sim. Era isso que queriam dizer para mim. E aí você observa a história. Você vê o comportamento desta civilização. Ele continua sendo o mesmo. Você pode, talvez, até estudar, como assim me permitiram, mas você não pode ocupar esse espaço. Você não pode falar. Exatamente. Assim, você não pode ter o que nós chamamos de pensamento crítico. Né? Você não pode. Você é limitado a pensar apenas aquilo que te determinaram pensar. Ou você é livre ou você não é livre. Então, assim, eu faço as minhas próprias reflexões e analiso dentro da história das civilizações como eu estou respondendo a ela. Será que eu vou cometer os mesmos erros do passado na minha história? Porque nós temos aí, por exemplo, Ministério dos Povos Indígenas, FUNAI, né? Em tese seriam estruturas governamentais que deveriam se prestar a tutelar, a proteger, não sei qual termo. Proteger para quem? Pois é. Cadê esse povo? Qual é a função efetiva desse povo? Manter o povo segregado, isolado no meio do mato, conforme eles querem. E ainda falam que existem capitães do mato. Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Quando um negro vai e diz que concorda com um tipo de movimento que quer estudar, que quer fazer, que não admitem serem... Vou usar uma expressão, mimimi, ou quererem que ele seja sempre classificado como uma vítima da sociedade. Exatamente. Quando o negro ele começa a agir discordando desse processo, como ele é chamado? Capitão do mato. Não é isso? Pois é, e aqueles que atuam para que o indígena fique isolado, sem acesso à dignidade, com o desenvolvimento da sociedade, também são capitães do mato. Do mesmo jeito, talvez até pior, porque com o avançar da ciência e da tecnologia, ainda subjugar um povo enquanto eles comem caviar, é bem pior. Lagosta. Lagosta. Então, o que você vê? Você vê um discurso de um grupo que quer que o indígena, eu sou índio, eu sou indígena, meu povo tem que ficar no meio da floresta. Muitos que usam esse discurso não moram mais lá. Não moram mais lá.
Eu quero que o meu povo coma tudo aquilo que eu como. Eu quero que o meu povo tenha tudo aquilo que eu tenho. Então, obviamente, eu quero que o meu povo esteja bem, porque eu estou bem. Eu domino a ciência, eu domino a tecnologia, eu não posso ser subjugada. Então, eu não quero que o meu povo seja também subjugado. E não vai ser lá no meio do mato, isolado, sem acesso à vacina, matando o carapanã no corpo, tendo que correr da onça, que vai fazer com que ele seja melhor do que um outro grupo de humanos. Sem dúvida. Vamos falar agora um pouquinho de soberania nacional. Você adora esse tema. Amo. Você disse que eu já vi algumas entrevistas suas e é um tema que está sempre em alta. Você gosta de falar de soberania nacional. Historicamente, já que a gente tem que olhar para os mortos, qual foi, digamos assim, a medida adotada até hoje que mais fortaleceu a soberania nacional aqui na Amazônia? Bom, Projeto governamental, digamos assim. Isso. Eu vejo o reflexo. Né? Uhum. O Brasil participou da Segunda Guerra Mundial, quando seus navios foram bombardeados, né, por submarinos alemães. Então, o Brasil ingressou na guerra para ajudar a Itália. Então, o Brasil ajudou a salvar a Itália e nós temos uma relação fantástica com a Itália a partir de então. Somos considerados, todo brasileiro é considerado o herói quando ele chega na Itália. Existe uma gratidão deles em relação a nós. Mas o que o Brasil tirou de ensinamento disso? Eles entenderam, na época, o governo da época entendeu que nós corríamos graves riscos com as nossas fronteiras desguarnecidas. E a história das civilizações se repetem. Tanto que agora o governo tirou mais de 4,8 bilhões da segurança, da defesa em especial das nossas fronteiras. E isso faz com que o país novamente corra riscos. Na época, após a Segunda Guerra Mundial, instituiu-se então uma política de proteção territorial, uma política de soberania, que foi o integrar para não entregar. Então, o Brasil convenceu a outros brasileiros de que eles deveriam mudar para as fronteiras, produzir nessas fronteiras, habitar essas fronteiras para proteger o seu país. Então, essa política ela durou até mais ou menos o ano de 86. Só que em 81, obviamente, outras nações perceberam o quão arriscado seria aquele bloco de terras passar a dominar a mineração por meio de garimpeiros, quão arriscado seria eles se desenvolverem economicamente a partir da produção da agropecuária, pastagens, o quão o Brasil poderia ser campeão na produção de grãos. Então, eles temeram essa ação do Brasil. E se reuniram, então, em 81, em Genebra, para criar uma diretriz para evitar, para despovoar a Amazônia. Proibindo, então, a construção de estradas, pastagens, quartéis, pistas de pouso, qualquer coisa que denotasse desenvolvimento no norte brasileiro, na Amazônia. Essa era a principal diretriz desse grupo. E que eles deveriam treinar líderes, financiar movimentos, que é o que a gente vê com muita força hoje, analisando a história, por exemplo, em Altamira, que tem uma porção de ONGs. Então, tudo isso nasceu em 81 como um plano ardilosamente bem calculado e para que fosse implementado no Brasil. Para isso, eles diziam que utilizariam a Igreja Católica, tanto que nós vimos que surgiu o CIMI, o Conselho Indigenista Missionário. Essa diretriz diz que eles deveriam utilizar povos indígenas, criando em nós um espírito combativo e opressor para irmos contra qualquer teoria de desenvolvimento, para que nós fôssemos mantidos no molde de 1500. É claro, eles escreveram, devem ser mantidos assim como na época da colonização.
Está expressamente no texto. Está expressamente no texto e eles ainda se referendam, assim, na linha G da diretriz. Eles dizem que eles precisavam formar líderes com o mesmo pensamento e que esses líderes fossem alçados em funções públicas para que eles pudessem fazer alterações constitucionais. Esse documento, de certa forma, então, na tua opinião, tá? Vou perguntar aqui a tua opinião, pessoal. Ele influenciou na elaboração da nossa atual Constituição, que é a Constituição de 88? Você acha que tem reflexos dessa ideologia, desse documento, no nosso texto constitucional atual? Tem, tanto que o presidente do ISA, Márcio Santilli, era o deputado federal constituinte em 88 e foi um dos responsáveis pelo artigo 232 e 231 da Constituição, que reconhece a povos indígenas cidadãos com direitos, mas sempre com uma cortina de fumaça, uma pegadinha, uma vírgula capaz de paralisar qualquer senso de desenvolvimento para a Amazônia. Da tua fala, eu consigo identificar duas grandes travas governamentais para o nosso desenvolvimento aqui do país. Uma delas em relação aos povos indígenas e outra delas em relação ao meio ambiente. É o meio ambiente. Eu trago aqui até um exemplo da ferro-grão que não sai. A ferro-grão que não sai de jeito nenhum. Estratégia e método. Estratégia e método, né? Realmente faz total sentido. E a COP30 que a gente teve recentemente no estado do Pará? Qual é a tua análise desse evento? Literalmente, hoje a gente pode usar a mesma expressão. Para inglês ver. Para inglês ver. Mas vamos avançar em cima de tudo que aconteceu com a COP30? Ela não expressou nenhum resultado favorável ao Brasil. Pelo contrário, eles discutiam mais financiamento para o bloqueio do Brasil. O tal do crédito de carbono, seria isso? Isso, para bloquear regiões para evitar desenvolvimento. Se o Brasil passa a lançar mão de todas as suas possibilidades e potencialidades, ele domina o mundo, hegemonicamente, não só pelo seu tamanho, mas pela sua capacidade produtiva. Então, quanto mais atrasado esse país for mantido, melhor para quem não quer desestabilizar a sua moeda. Vamos dar um exemplo? Nós temos aquilo que nós chamamos de reserva legal. Né? Tem reserva legal, APP, tem, enfim. A reserva legal na Amazônia, no norte brasileiro, ela é de 80%. 80%. A reserva legal no sul, no sudeste, no centro-oeste é de 20%. Isso é lei. Mas uma lei influenciada por terceiros, que escutaram e que seguiram à risca um plano internacional. No dia 24 de janeiro de 2024, a atual União Europeia, os países se recusaram, bloquearam tudo. Fecharam estradas, colocaram caminhões para bloquear a estrada, eles se recusaram a discutir. Veja, nós temos leis que nos oprimem, que nos proíbem, que bloqueiam 80% na Amazônia, de cada propriedade rural. Enquanto isso, a União Europeia se recusou a discutir uma reserva legal para eles de 4%. E por que a nossa tem que ser de 80%? Exatamente, esse é o grande ponto. E isso precisa ser discutido no Congresso Nacional. Existem propostas, inclusive minhas, de que se a reserva legal para o Sul, Sudeste e Centro-Oeste é 20%, então para a Amazônia também tem que ser 20%, porque nós somos um único país com um único povo. Ou existe um povo com mais ou menos direitos? Então a reserva legal ela tem que ser igual para todos. Não é isso que tanto pregam? A igualdade entre todos os povos? Então comecemos a fazer isso pela lei. Se você é igual a mim e eu sou igual a você, e ambos têm direito à propriedade, então que ela seja igual para a sua produção e que seja no mínimo uma reserva legal de 20%. Perfeito, é o mesmo entendimento que eu compartilho também. Hoje em dia a gente tem as unidades de conservação, Resex, tem tanta coisa aí para proteger o meio ambiente. A região norte do Pará está totalmente bloqueada em reservas, acabou. E ela faz parte, essa área, é tão bem trabalhado, mas é tão bem trabalhado,
que começaram com os bloqueios da região norte em reservas. E aí você olha no mapa essas reservas e você pega um outro apanhado histórico. Martin Von, que era um americano financiado pelos Soros, muda para a Colômbia para se naturalizar colombiano. Parabéns para ele. Se naturalizou colombiano. Mas por que ele precisava se naturalizar colombiano? Para implementar uma política travestida de preservação, onde ele delimita o que eles chamam de triplo A, que seria uma faixa... Uma espécie de corredor, né? Uma faixa de proteção, um corredor de 500 quilômetros de largura, que pega dos Andes, pega a Amazônia e vai até o Atlântico. Só que esse corredor já tem bloqueado o norte do Pará inteiro. Todo. E aí bloqueia, por final, todo o estado do Amapá, que é o único estado da Amazônia brasileira cuja sua capital tem a costa completamente aberta para o Oceano Atlântico. Por isso que é triplo A. E o Martin Von, na época da COP30, ele foi nomeado, pasme, secretário-geral da OTCA, para tentar implementar e fazer um acordo para que na COP30 isso entrasse. Não obstante, em 2024, o Macron veio até aqui ao Pará para assinar um termo de cooperação com o Brasil para não exploração dos fundos marinhos. Mas, pasme, justo quando o Brasil está em discussão sobre a exploração de petróleo na margem equatorial, a França é conhecidíssima por sua atuação em grandes espionagens. A USP contratou em 2024 a Cristiane Taubira, ex-ministra da Justiça da França, para presidir a Cátedra José Bonifácio para fazer um estudo sobre os biomas da Amazônia. Claro. E a primeira declaração que ela deu foi: a Amazônia não pertence ao Brasil. Paga com o seu dinheiro, com o seu imposto. É de quem é do mundo, é? Ela disse que a Amazônia não pertence ao Brasil, ela pertence ao mundo e é o mundo que vai decidir o seu futuro. Com isso, a ex-ministra da França disse que aqui você que é dono de uma propriedade, você que é ribeirinho, você que mora na cidade, na Amazônia, é incompetente para gerir seu próprio território. Imagina só uma coisa dessa, né? Então isso foi um atentado à soberania nacional. Foi. Um completo atentado à soberania nacional paga com dinheiro brasileiro. Alguém precisava se posicionar. Então, assim, na época em que eles estavam fazendo esses acordos, eu me posicionei no Congresso Nacional. Nós colocamos uma moção de repúdio contra a Cristiane Taubira, que foi aprovada na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, contra a Cristiane Taubira. Nós emitimos um ofício ao governador de São Paulo, ao Tarcísio, dizendo que se os estudos continuassem, e nesses estudos qualquer linha de ataque ao povo brasileiro, ao povo do norte, qualquer linha de ataque, nós entraríamos com uma ação civil pública contra São Paulo e pediríamos indenização aos 9 estados que compõem a Amazônia Legal, pelo dano causado ao nosso povo e à nossa gente. Você está entendendo que nós precisamos ter pessoas que realmente se posicionem pelo país? Tem que ter. E por incrível que pareça, por mais que eu batesse nas portas, eu não encontrava um com uma boa intenção de assumir e patrocinar a causa. Eu entrei com uma ação civil pública contra o IBAMA, contra o Ministério do Meio Ambiente, pelos danos que eles estão causando ao povo amapaense. Mas talvez eu tenha sido a única parlamentar no estado do Amapá a fazer isso. Porque eu realmente me importo. Como é que está a situação do Amapá? Porque lá tem o Tumucumaque, né? Isso. Como é que está a situação lá do estado amapaense? Bom,
Não, a reserva do Tumucumaque, ela terminou por bloquear em 75% o estado. 75% do estado do Amapá é bloqueado pela Tumucumaque. Isso. Acabou. Acabou, não tem mais Acabou. nada. E quem é que tem terra lá no Amapá? E sobrou 25, só político. Pois é, porque 75% do território está bloqueado. O que sobrou tem assentamento, mas é extrativista. Tá. Você só pode tirar as coisas subindo na árvore, como em 1500. Entendi. Você entendeu? Tornam ainda uma maior dificuldade para o povo na região. E aí sobra 25%. Desses 25% tem reserva legal. Pô, você tem nada, pô. Então sobrou 5%. Desses 5% não dá para se instalar empresas, não dá para se instalar fábrica. Vítimas, então, somos do quê? Do Bolsa Federal. Que é o repasse do governo aos estados e aos municípios. O povo está lá praticamente escravizado. Isso, porque na realidade o povo vai viver de quê? Ou um cargo comissionado na mão de um político. Cargo comissionado, claro. É. Ou do Bolsa Família. Por isso que existe um município cujo 93% das pessoas dependem do Bolsa Família, que é Tartarugalzinho. Maria. Estratégia e método. Estratégia e método. Ou nós observamos... Escravizar para dominar, né? Exatamente. Ou nós observamos como eles agem e encontramos estratégias e planos para acabar com isso, ou nós viveremos o tempo inteiro numa escravidão social, numa escravidão econômica imposta sobre a nação brasileira, travestida de política pública. Travestida de política pública. Então, nem todo mundo que diz assim eu vou te dar uma bolsa, eu vou te dar um auxílio. Essa pessoa, nem sempre o que está por trás dela pode ser algo que quer que você realmente se desenvolva economicamente. Se você, além de receber esse auxílio, ainda for limitado a só ficar com ele, que é o caso... Que é o caso brasileiro, é o caso a experiência brasileira. Da experiência brasileira, com Bolsa Família, com esses esse auxílios. Assistencialismo, eles não querem dar trabalho. Exatamente. Trabalho, não. E quem é que paga isso? Não é o governo, é você que levanta todos os dias de madrugada para trabalhar. Exatamente. É você que vai arar um solo, é você que sobe em cima de um trator, é você que vai tirar o leite da vaca, entendeu? Então, assim, são essas pessoas que mantêm o Brasil funcionando e são eles que estão pagando todas essas bolsas auxílios. Você falou em arado, trator, enfim, cultivo. Agronegócio brasileiro, amigo ou inimigo dos povos indígenas? Amigo. Por que tem essa cultura de demonização do agronegócio, essa polarização? Agro, inimigo dos indígenas. Agro, inimigo do meio ambiente. O agro se torna inimigo dos povos indígenas porque ele vai ensinar para o indígena como ser livre. Você entendeu? Vou te dar um exemplo. Povo Pareci no Mato Grosso. Começaram a produzir em apenas 2% do seu território na reserva Pareci. E eles não precisam de FUNAI. Eles não precisam de Ministério de Povos Indígenas. Eles pagam as suas próprias universidades. Eles pagam a sua consulta num médico. Eles são livres. Eles são livres e eles produzem. Numa última conversa que eu tive com o Rony Pareci, e com o Ronaldo, durante um bate-papo, eles falaram assim para mim, olha, nós produzimos, fizemos a nossa colheita de soja, nós distribuímos um saldo extra para os funcionários e para os indígenas que fazem parte do grupo produtor. Nós entregamos 6 mil de bônus extra para cada um dos 6 mil indígenas que fazem parte. E ainda sobrou 5 milhões para nós investirmos em pesquisa. Olha só. E aí, quando você observa isso, por que outros povos indígenas não podem ter o mesmo ou ser o mesmo? Há pouco tempo saiu o relatório que autoriza a produção em terras indígenas. Mas sabe por que isso? A lei, ela prevê, a 6.001 de 73, ela prevê exatamente o quê? Que quando você vai fazer uma demarcação de uma terra indígena, ela seja considerada parque, reserva ou colônia agrícola indígena, onde o indígena vai poder produzir. Só que a FUNAI,
quando vai fazer a demarcação, não põe para colônia, porque senão esse índio vai ser independente, porque a Lei 6.073, ela prevê que a colônia agrícola indígena, ele vai poder produzir pastagens livremente, vai poder plantar, vai poder produzir gado de corte, ele vai poder fazer tudo, inclusive com a participação de não indígenas, que podem inclusive morar nesse território. Então não é lucrativo fazer uma colônia agrícola indígena para aqueles que querem dominar o país ou colocar um entrave no Brasil, então eles só põem reserva ou parque. Esse discurso, então, é mais um método de trava. É mais um método de trava ao Brasil. E de submissão. Exatamente. E Exatamente. submissão. Porque os índios que querem produzir, vou te dar um exemplo. Os Guajajara, no Maranhão. Guajajara. Que querem plantar, que produzem gado, tiveram suas cercas derrubadas. Seu gado apreendido. Eles me ligaram pedindo ajuda, pedindo socorro. E vamos mais além? Olha o meu sorriso. Você não vê o mesmo empenho de proibição no plantio de maconha, nos Guajajara. Então, o que ocorre? O terceiro maior produtor de drogas do Nordeste são aldeias Guajajara. Podem fazer uma pesquisa aí, só digitar maconha, Guajajara, que vocês vão ver tudo sobre tráfico de drogas. Inclusive, o primo da ministra, Sônia Guajajara, foi preso com 2,3 quilos de maconha prensada. Já pronta para comercialização. Em 2017. E pasmem, em 2018, ela foi lançada a candidata a vice-presidente da República com Boulos. Candidata a paz e amor. Com o seguinte mote de campanha: vamos liberar. Libera geral, libera geral. Libera a maconha porque ela faz parte da cultura indígena e nunca fez, né? Nunca fez, a maconha nunca foi brasileira. O pessoal tem isso, né, de atribuir aos povos indígenas a maconha como se fosse algo medicinal, algo que cura e tudo mais. Na realidade, estão tentando utilizar a ignorância de um povo, mas é para isso que eles mantêm a sociedade completamente afastada do indígena, para manipular essa sociedade como o povo foi manipulado lá em 1551. Eu lembrei agora a mesma estratégia. Eu lembrei agora de uma reportagem que teve numa tribo, acho que foi o Luciano Huck, e alguém estava filmando bastidores e os índios estavam no celular, estavam mexendo no celular e tudo. Aí diz, não, todo mundo guarda o celular, não, coloca aí de outra forma, coloca aí, bota o cocá, vocês chegam a ver essa... Não suje a sua cultura. Não, isso, foi isso aí. Eu lembro desse acontecimento, foi até recente isso. Bom, vamos finalizar aqui, já indo pro final da nossa conversa. A gente tem aqui um quadro chamado Sem Rodeio, tá? Vou te explicar como é que é esse quadro. Vou te fazer perguntas diretas, disso ou aquilo. Só pode responder uma opção. Por exemplo, verde ou amarelo? Verde. Azul ou preto? Preto, tá? E quando eu não der essa opção, essas duas opções, eu vou deixar uma pergunta aberta, mas você também me responde em poucas palavras, pra gente não estender muito. Tem que ser algo bem direto. Tá preparada? Ai. Produção, jogou aqui? Filma bem o rosto dessa senhora aqui, porque nós vamos fazer... Ela não vai poder gaguejar nem tremer. Ou selvagem. Ou selvagem, pronto. Filme o rosto dessa selvagem aqui, que ela vai responder na lata. Você está... Calma, peraí, produção. Peraí que eu vou até arrumar as perguntas aqui. Pronto. Você está no quadro Sem Rodeios com Silvia Waiapi. Tá preparada? Preparada. Filmou bem a cara aqui, produção? Vamos lá. O isolamento indígena é escolha ou imposição? Imposição. A Amazônia é de todos? Todos os brasileiros que nasceram na Amazônia e vivem na Amazônia e produzem na Amazônia. Ministério dos Povos Indígenas tem que acabar? Ontem. Povos indígenas, protegidos ou manipulados? Manipulados. ONGs ajudam ou atrapalham? Atrapalham o Brasil. Índio ou indígena? Selvagem, silvícola, aborígene, índio, indígena. Forçar a falar originário ou só indígena é a mesma coisa de aproveitar o ideal imaginário para você falar todos. Uma palavra para definir as demarcações de terras indígenas no Brasil.
Tentativa de usurpação de outros brasileiros, mas nunca para garantir direitos. Silvia, se você pudesse resumir o cenário indígena do Brasil em poucas palavras, qual seria? Catástrofe. O que mais? Só catástrofe? Não, uma catástrofe travestida de política pública para segregar e escravizar um povo, para mantê-los sob domínio de um ideal imaginário que só mantém homens e mulheres como ineptos e como escravos sociais. Silvia, quer deixar algum recado pessoal dentro de casa? Domina quem domina. Sem ciência e sem tecnologia, uma nação inteira será subjugada. A tecnologia é o progresso. A tecnologia é o progresso. Silvia, muito obrigado pela tua participação aqui, pelo teu tempo. Tá? É uma satisfação te receber aqui no Além da Porteira. Eu espero que a gente volte a ter uma outra conversa no futuro, porque, assim, infelizmente, o nosso tempo não é tão longo assim. Ainda tinha muita coisa para falar. A gente poderia passar o dia todo aqui conversando sobre esse assunto. Mas muito obrigado. É uma satisfação receber alguém que tem um conteúdo tão vasto e fala de forma tão fácil, com dados e traz, sobretudo, elementos que comprovam a sua fala. Porque tem gente que só fala e não comprova, não traz dado, tá nada. Você não, você cita o fato, cita a fonte e ainda diz a data que aconteceu. O que é mais legal de Silvia, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. A gente fica por aqui, tá bom? Você aí de casa pode assistir quantas vezes quiser, aproveita para curtir, compartilhar, comentar, enfim. E se você não fizer nada disso, não resolveu não curtir, não compartilhar e não comentar, eu desejo que você vá para uma tribo bem distante e seja muito bem cuidado pela FUNAI e pelo Ministério Indígena. Valeu!